Amados irmãos, graça e paz, mais uma quarta-feira, nosso estudo bíblico, e nós vamos continuar falando sobre o conhecimento de Deus. Para alguns é impossível conhecer Deus. Para outros é um assunto desnecessário, é uma perda de tempo. Mas para nós cristãos reformados, conhecer Deus é a nossa maior alegria. É um prazer para nós procurar e buscar, até onde for possível, conhecer o nosso Deus. Até onde a sua maravilhosa graça nos permitir e Ele nos revelar através da natureza e especialmente através da Sagrada Escritura, como nós estamos vendo. Hoje, antes de nós entrarmos direto no assunto, gostaria de ver com você uma passagem bíblica que nos ajuda a ver as consequências de não conhecer Deus. O profeta Oséias, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, nós vamos orar pedindo a direção do Senhor para o nosso estudo bíblico. Querido Pai Celestial, nós rendemos graças ao Senhor por essa oportunidade e pedimos que o Senhor nos ilumine a mente, abra nosso entendimento e nos conceda sabedoria do alto para a compreensão da Tua palavra e do Teu ser, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oséias, irmãos, no capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto e tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como o sacerdote, os quais acusa. Por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite. E destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4, de 1 a 6. Então, não é uma exposição da palavra, apenas para você considerar. Aí na sua Bíblia, você pode reler o texto e ver as consequências que vêm sobre uma pessoa, sobre um povo, uma nação, que despreza o conhecimento de Deus. O que só prevalece é o mentir, matar, furtar, adulterar e etc. E é o que nós vemos nos nossos dias, na humanidade de modo geral, inclusive no país Brasil, chamado cristão, tido como cristão, que na verdade não é. É um país guiado pela idolatria, pelo paganismo e pelo evangelho antropocêntrico, que não é o evangelho de Jesus. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Por isso, nós nos esforçamos para conhecer mais o Senhor nosso Deus. O texto ainda diz que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Você olha para essa pandemia e muitos estão vendo isso como um acidente causado, uma coisa natural, mas seja causado ou seja natural, é algo com a permissão de Deus. Exatamente para que o povo possa entender que desprezar a Deus é loucura. Desprezar o conhecimento de Deus é loucura, é insensatez. Por isso que o insensato é que diz no seu coração: Deus não existe, e se entrega ao pecado. Por isso nós, irmãos, estamos desafiando especialmente você que é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil em Redenção,
para conosco estudarmos sobre o conhecimento de Deus. Nós já comentamos sobre o ser de Deus, sua singularidade, sua imanência e sua transcendência. Na singularidade, nós aprendemos que Deus é único, não existe outro igual. Ele é o único Deus. A sua imanência, nós aprendemos que é por conta dela que ele relaciona conosco. É um Deus que fala conosco, que nos ouve, que nos vê, que nos direciona. É um Deus que habita em nosso coração, pelo seu Espírito Santo. É um Deus que transcende tudo, que vai além de tudo, de toda a criação. Um Deus que não cabe em templos feitos por mãos dos homens. Vimos também sobre a existência de Deus. A Bíblia Sagrada não está preocupada em provar que Deus existe. Ela simplesmente parte do princípio que Deus é real. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E quem se aproxima de Deus, diz a Bíblia, é necessário crer que Ele exista. Por isso, não há a preocupação bíblica de provar a existência de Deus, embora existam alguns argumentos racionais que nós colocamos no estudo passado, que nos leva à conclusão de que há um ser superior, que há um Deus, um Criador de todas as coisas. Agora nós veremos sobre o Deus conhecível, segundo as Escrituras, né? A afirmação do conhecimento de Deus na Bíblia. O conhecimento de Deus, como nós já falamos, ele pressupõe revelação. A revelação natural e a revelação sobrenatural. Nesse conhecimento de Deus nós podemos abordar dois pontos: o conhecimento inato e o conhecimento adquirido. O conhecimento inato, isto é aquele conhecimento que você nasce com ele. Ele não é resultado, não é fruto de pesquisa, de reflexão, de meditação. Você nasce com ele. Todo ser humano nasce com esse conhecimento inato de Deus nele. Por isso que é difícil acreditar que existe um ateu verdadeiro, né? Ateu é aquele que nega que Deus existe, mas no fundo, na sua alma, ela tem sede de Deus, ela tem um vazio que só Deus pode preencher, né? Então, esse conhecimento inato de Deus, a pessoa sabe que há um ser superior, que há um Deus acima de nós, um Criador. Esse conhecimento não é, como já falamos, não é resultado de estudo. É inerente à nossa natureza humana, na criação de Deus. O conhecimento inato, a pessoa nasce com essa ânsia, esse desejo de Deus. Quando ele não é acompanhado do conhecimento adquirido, ele desemboca na idolatria, na feitiçaria, adorações a coisas absurdas, adoração à criação, adoração ao homem, acaba levando para esse lado errado, por conta do pecado que há no homem. O pecado desencaminha ou direciona esse conhecimento inato para a idolatria, feitiçaria, bruxaria, todas essas coisas que pensam estar invocando um Deus ou uma entidade superior. O conhecimento adquirido, e esse é o que nós queremos enfatizar mais. Antes de falar do conhecimento adquirido, se você quer uma passagem bíblica que possa te dar uma noção desse conhecimento inato, que a pessoa nasce com ele, está em Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15, quando o apóstolo Paulo diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei
procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. A lei gravada no seu coração. Então, essa é uma passagem que ajuda você a perceber a questão do conhecimento inato. O conhecimento adquirido. O nome já nos chama a atenção. Você adquire esse conhecimento. Você adquire através de meditação, de observação, de reflexão, observando a própria natureza, refletindo em tudo isso, e especialmente no exame das Sagradas Escrituras. Essa é a nossa fonte, onde nós vamos adquirir o conhecimento de Deus que nós precisamos, e com o auxílio iluminador do Espírito Santo, operando e iluminando a nossa mente para a compreensão da Bíblia Sagrada. Então ela é a nossa fonte, onde nós vamos adquirir esse conhecimento. Esse conhecimento adquirido, ele é limitado. Como já mencionamos anteriormente, limitado por causa da nossa natureza humana, somos criaturas, e além disso pecadores. Então são duas situações que tornam limitado o conhecimento de Deus que nós adquirimos. E depois Deus não nos revelou tudo acerca de si mesmo na Escritura. O conhecimento de Deus adquirido, ele é resultado de reflexão, de estudo da Bíblia, examinar a Escritura. Não é resultado de sonhos e visões, não é. É resultado de um exame, de um estudo sério da Bíblia Sagrada. Aí você pode já pensar assim, mas a Bíblia cada um interpreta do jeito que quer e faz o que quer, e cada um diz uma coisa. Verdade, que fazem isso, mas não é isso que nós aprendemos. A Bíblia tem uma regra fundamental na hermenêutica, que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Não somos nós que interpretamos a Bíblia. Ela se interpreta. Nós estudamos, examinamos a Escritura e o texto mais claro interpreta, esclarece, ensina aquele texto mais difícil de compreender. Então, essas duas interpretações, esses dois princípios de interpretações são fundamentais. A Bíblia interpreta-se a si mesma e o texto mais claro interpreta e esclarece o mais obscuro, aquele mais difícil de compreensão. Partindo desse princípio, nós nunca vamos chegar a um denominador comum por causa do pecado do homem, mas sempre vamos estar dentro daquilo que Deus tem nos ensinado na Bíblia. Então, o conhecimento adquirido não é resultado de sonhos e visões, é resultado de um exame da Escritura Sagrada. Quem não se curva, amado, em oração e não se assenta para examinar a Bíblia, jamais vai adquirir esse conhecimento de Deus. Quem não tem tempo para sentar e estudar a Bíblia, não vai adquirir esse conhecimento de Deus, que pode mudar a sua vida, pode te transformar numa pessoa muito melhor, pode te direcionar numa verdadeira adoração. Por que você vê hoje tantos tipos de cultos diferentes, liturgias diferentes? Falta do conhecimento de Deus. Então é preciso examinar, é preciso ter tempo. Então você precisa arranjar tempo. Eu sei que é corrido a vida hoje. Você trabalha muito, estuda e geralmente não tem tempo. E o tempo que era devido a Deus, você acaba ocupando com outras coisas. Mas lembre-se do dia do Senhor, domingo. É dia de você ir para a escola bíblica dominical. É dia de você ir para o culto, ouvir a exposição da Escritura,
aprender, é dia de você sentar com os irmãos e conversar sobre Deus. Devemos fazer isso, havendo oportunidade, todos os dias. Mas o domingo é o dia do Senhor. Não é dia de você tirar para o seu lazer, para a hora extra ou para qualquer outra coisa, para o seu descanso. É dia de você dedicar ao estudo, para adquirir esse conhecimento de Deus. Você vai encontrar, amado irmão, pessoas que frequentam a igreja 10, 20, 30, 40 e mais anos. As pessoas que sempre foram do mesmo jeito, com os mesmos erros, com os mesmos vícios, com os mesmos pecados. Nunca mudaram. Porque a igreja não muda ninguém. A religião não muda ninguém. O que vai mudar você de uma pessoa ruim para melhor, o que vai mudar os seus sentimentos, sua maneira de pensar, sua maneira de ver, de agir, é o conhecimento de Deus. Então vale a pena, amados, nós fazermos como diz o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É o insensato que diz: Deus não existe. Outros dizem: não podemos conhecer Deus. Nós, cristãos reformados, cremos sim. Podemos conhecê-lo dentro da nossa limitação, até onde Ele nos permitir. Mas é possível adquirir o conhecimento necessário para servirmos o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Que o Senhor nos abençoe.